Como sair da confusão mental e criar o estilo de vida que você quer viver? Ou pelo menos ir em busca de um estilo de vida que faça mais sentido, de algo mais interessante. Eu anotei alguns pontos aqui e quero trocar uma ideia com você sobre isso. Vou falar de algumas coisas que eu tenho feito que me trouxe mais clareza, tem trazido cada vez mais clareza para mim, tem ajudado a retomar a minha criatividade e a minha vontade por criar, por escrever, por fazer as coisas, né? Basicamente, o que eu anotei aqui é um manual de como renovar a sua mente e sair desse ruído muito grande que tem das redes sociais e buscar um pouco mais de clareza para a vida, né? O que que é uma vida com clareza? Uma vida com clareza é aquela vida que te dá menos ansiedade, te dá menos preocupações, te deixa ter mais alegria no trabalho, te deixa encontrar prazer no que você vai fazer. Mais ou menos o que diz aquele livro Flow, do Mihaly, né, a psicologia do sucesso e da felicidade. Tô até com ele na mesa aqui. Bom, eu anotei alguns pontos aqui e eu quero discutir com você. Por quê? Muita gente não procrastina ou tem falta de foco porque quer ou porque é preguiçoso, mas porque não tem algo realmente interessante para trabalhar, algo que empolgue, que anime, que dê aquela vontade, porque a gente sabe, se a gente for bem honesto, a gente sabe que quando a nossa vontade está apontada para alguma coisa, a gente faz. Se você está com vontade de programar uma viagem, você pode estar em meio à correria do trabalho, você pode estar em meio a milhares de compromissos. Sabe aquelas coisas que todo mundo fala assim, te chama para alguma coisa, você fala: "Ah, não tenho tempo, tô na correria". Você está sempre na correria, mas quando chega a hora de programar aquela viagem que você quer, você arruma tempo para pesquisar passagem, pesquisar hotel, pesquisar passeios, pesquisar lugares. Você arruma tempo para fazer um monte de coisa que consome muito tempo. Então, muitas vezes, a gente sabe que não é falta de tempo, é falta de interesse. Só que a maioria das pessoas tentam resolver isso como? Com mais disciplina, com mais força de vontade, com mais, perseverança. Então, assim, se você não está fazendo o que tem que ser feito, as pessoas falam que você precisa de mais disciplina. Só que nem sempre isso é verdade, porque a disciplina muito forçada, ela é pesada, é árdua, é difícil. Às vezes o que falta não é disciplina, às vezes o que falta para a gente avançar é interesse. Porque, de novo, quando tem alguma coisa que você está realmente interessado, você dá um jeito de fazer. Se é aquele esporte que você quer praticar, você vai praticar. Se é aquela roupa que você quer ir no shopping comprar, você vai comprar. Às vezes você está sentado no sofá com preguiça, tem que fazer alguma tarefa, você não quer levantar. Mas se toca a campainha para dizer que chegou aquela encomenda da Shopee que você está esperando há um tempão, você levanta e vai lá na hora buscar, né. Mesmo que alguém deixou na portaria do seu prédio, você vai lá correndo buscar. Por quê? Porque aquilo despertou seu interesse. Então, o que eu aprendi, que muitas vezes bloqueia a nossa produtividade, é que a gente está tentando fazer coisas sem interesse. A gente está tentando fazer coisas ou para ganhar dinheiro, ou porque dizem que é a melhor coisa a fazer, porque dizem que isso é bom, porque isso vende, porque isso é legal. E aí a gente a gente se coloca numa jornada, numa empreitada de algo que muitas vezes a gente não tem interesse nenhum, a gente não tem vontade de fazer. A gente não quer, a gente entra para fazer alguma coisa, sendo que o que a gente quer fazer não é aquilo, a gente quer o benefício que aquilo vai trazer. Então, por exemplo, muitas pessoas agora estão tentando criar conteúdo, tentando criar negócios digitais, tentando empreender na internet. Só que a pessoa, ela não tem uma mensagem para compartilhar. Ela não tá ali para compartilhar um testemunho, para fazer algo que ela gosta, seja um entretenimento, seja o que for. Ela não tá ali para isso. Ela tá ali porque ou ela quer crescer seguidores, ela quer uma determinada visibilidade, ou porque ela quer vender algum produto, quer ganhar dinheiro, quer usar aquilo como fuga para algo, quer usar aquilo para sair do emprego CLT, quer usar aquilo para trocar um negócio por outro. Só que aí no começo ela até consegue dar os primeiros passos, mas depois ela percebe que ela está trocando uma prisão por outra, e ela está fazendo algo totalmente sem interesse.
é muito difícil sustentar um movimento desse, né. Então, aí o que que as pessoas fazem? Continuam vivendo as suas vidas no automático. Então a pessoa continua no emprego que ela tá, a pessoa continua trabalhando no negócio que ela tá, e eu já me senti assim muitas vezes, tanto na época do corporativo, tanto na minha época do trabalho CLT corporativo, quanto no digital. Porque muitos dizem assim que: "Não, o digital é liberdade, o digital é não sei o que lá", nem sempre cara, nem sempre. Eu já me vi em alguns momentos no digital, vendendo, ganhando dinheiro, mas sem interesse algum naquilo que eu estava fazendo, sem interesse algum. Então por mais que tudo bem, você tem um trabalho home office, você tem uma determinada liberdade ali de escolher o horário que você quer as suas reuniões, de você consegue, controlar um pouco mais seu tempo. Mas só que muito tempo fazendo algo que não te brilha os olhos, que não te dá aquela empolgação, você fica difícil sustentar. Por isso que às vezes você vê muita gente até no digital, na produção de conteúdo, você fala: "Poxa, fulano cresceu tanto, estava indo tão bem, sumiu". Por quê? Porque ele fazia muito provavelmente, né, ele fazia e aí ganhou dinheiro, aí quando o dinheiro deixou de ser uma necessidade, aquilo ali perdeu sentido, e a pessoa não consegue sustentar. Então, eu quero trocar uma ideia com você sobre isso, né, porque nesse cenário, muitas vezes, a nossa rotina, ela mais drena a nossa energia do que energiza. E eu aprendi que a gente tem que ir atrás de coisas que nos dão energia, coisas que nos energizam, porque esse é um dos maiores, combustíveis, digamos assim, para mover o nosso motor, a nossa produtividade. Eu vou até trazer uma analogia rápida aqui, né. Eu me lembro na época que eu andava de skate, que eu praticava esporte, e eu sempre fiquei com isso na cabeça depois na época do empreendedorismo. Por quê? Na época do skate, por muito tempo eu não ganhei nada com aquilo, né. Cheguei a ter alguns patrocínios ali, ganhar algumas coisas e tal, mas eu não ganhava dinheiro para viver com aquilo. Aquilo não me dava uma renda para falar: "Nossa, tá", não dava. Então assim, mesmo sem ganhar dinheiro, o esforço que eu empreendia naquilo ali era brutal. Podia estar chovendo, podia estar sol, podia estar o que for, eu dava um jeito de treinar. E eu treinava todo dia, às vezes 8 horas por dia, 10 horas por dia, e me machucava, e às vezes ficava sem comer para poder andar de skate. Então, assim, era uma energia brutal. O nível de produtividade, vamos chamar assim, que eu tinha com aquilo, era surreal. Mas por quê? Se nem ganhar dinheiro com aquilo eu não ganhava, né? Porque a minha vontade estava apontada para aquilo, porque aquilo fazia muito sentido para mim. Então, assim, foi uma época da minha vida que eu senti na pele como é você fazer algo por propósito. Eu não sei se você já teve alguma época da vida em que você, talvez, sei lá, jogava videogame, ou jogava bola, ou praticava algum esporte que não importa, não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Podia acontecer o que for, você estava lá, você ia pra cima, sabe assim? Quem olhava falava: "Cara, esse cara é maluco, esse cara é obcecado por isso". E provavelmente, se você já viveu isso, você desenvolveu uma certa habilidade naquilo ali. Talvez você não virou o melhor do mundo, mas talvez você ficou bom num jogo de videogame, talvez você ficou bom em jogar bola, em praticar algum esporte. Então, eu me lembro, eu fiquei bom em andar de skate, né, eu andava de skate, participava de campeonato, tal, muita coisa. Porque a minha vontade estava apontada para aquilo ali. Isso é incrível, cara. Quando você acha alguma coisa que você consegue apontar sua vontade para aquilo, cara, você vira um canhão. Você vira um canhão. E aí não tem preguiça, não tem nada. Às vezes você olha uma pessoa e fala: "Pô, o cara é preguiçoso". Muitas vezes não é. É só que tá tentando fazer alguma coisa que não tem interesse. Você pode ver, até as pessoas que a gente julga como pessoas preguiçosas, muitas vezes, quando aquela pessoa pega pra fazer um negócio que ela quer, cara, ela vira um leão naquilo ali. Ela vai embora fazendo aquilo ali. Então, muitas vezes, o que falta pra gente é isso. É um é achar alguma coisa que a gente consiga apontar a nossa vontade, beleza? Bom, até me estendi um pouco mais essa linha. Na verdade, isso é até um tema para outro vídeo, mas acabou ficando coerente com essa introdução que eu quero fazer aqui. Eu quero justamente pensar com você aqui em um passo a passo, com base no que eu anotei aqui também, para que você consiga achar alguma coisa que faça sentido você gastar a sua vida naquilo ali, beleza?
Eu separei basicamente em 2 etapas aqui, de como você vai buscar clareza para sua vida, como você vai se encontrar na vida. Pelo menos é assim que eu tô fazendo, que eu tenho feito nos últimos meses, e isso tem me ajudado bastante, tá. A primeira fase é a fase do diagnóstico. E só uma observação, né, como que a gente vai, qual ferramenta que a gente vai usar para encontrar mais clareza? A mais simples de todas, a escrita, a escrita. E eu vou te explicar como fazer, tá. A primeira fase é a fase do diagnóstico. O que que você vai fazer na fase do diagnóstico? Você vai começar a narrar a sua história, narrar mesmo. Pense um pouquinho, desde a da parte ali que você se sentiu meio perdido na vida, ou se você está meio perdido agora, começa simplesmente a narrar aquilo. O que você já fez, quais experiências você já teve, quais trabalhos você já teve. Não precisa ser algo tão detalhado, mas tenta colocar o máximo de detalhe possível ali. Por que que você vai narrar? Porque quando você narra a sua história, você começa a identificar padrões. E muitas vezes você vai se deparar com alguns padrões que é isso que está bloqueando você para alcançar um próximo nível. É isso que está te bloqueando. Você começa a identificar esses padrões negativos. E a gente vai falar um pouco mais como que a gente vai usar isso daí, beleza? E outra coisa que acontece, né, então 2 coisas que você vai fazer. A primeira, você vai narrar a sua história, tá, você vai narrar a sua história. A segunda, você vai pegar todos os temas que você tem pesquisado recentemente, os conteúdos que você tem consumido, e você vai começar a escrever sobre aquilo ali. Por exemplo, você tem estudado muito sobre quais são os seus interesses, né, você tem estudado sobre marketing digital, tem estudado sobre produção de conteúdo, tem estudado sobre criatividade, seja lá o que for. Você vai começar a escrever sobre aquilo ali. E quando você escreve, você coloca no papel o seu real repertório. Porque uma coisa é o repertório que a gente acredita que tem. Só isso aqui já dava um tema para outro vídeo. Acho que vou até anotar para depois fazer um vídeo só sobre isso. Uma coisa é o repertório que a gente acha que tem. Muitas vezes a gente superestima o nosso repertório. Como a gente consome muito conteúdo nas redes sociais, e toda hora a gente está assistindo um podcast, assistindo um treinamento, ler um livro, ver um vídeo, a gente acha que tem muito repertório. Mais uma vez eu ouvi o professor Gurgel falando um negócio muito forte. Foi o seguinte: o seu melhor pensamento dificilmente sobrevive a 2 folhas de papel bem escritas. Aliás, escritas com honestidade, né. Ou seja, quando você pega e vai realmente tentar explicar um tema ali. Então, se você consome muito conteúdo sobre finanças, tenta escrever 2 folhas sobre finanças, tudo que você entende sobre finanças. Muitas vezes a gente pode se decepcionar, e talvez é por isso que a gente até procrastina para fazer isso. Porque a folha em branco, ela revela ela revela muitas lacunas no nosso conhecimento, mas isso é ótimo. Esse período de diagnóstico é para isso, é para você entender um pouco mais sua história, identificar quais padrões pode estar te atrapalhando ali e entender e ter um diagnóstico mais preciso de todo o seu repertório. Beleza, esse é o primeiro ponto. E isso vai começar a fazer você sair um pouco de você e começar a olhar de cima a sua mente, os seus pensamentos. Isso é ótimo. Aí a gente vai pro segundo passo, que é a parte mais importante, que é onde a gente vai criar um plano. Como que a gente vai fazer para criar esse plano? Esse plano serve para entender o estilo de vida que você quer viver. Então, no diagnóstico, você já narrou e você já sabe o estilo de vida que você está tendo hoje. Os resultados que você queria ter, que você não está tendo, as coisas que você queria construir, talvez está te faltando coragem, talvez o seu perfeccionismo está te travando, talvez a sua necessidade de aprovação está te travando, o seu medo de julgamento está te travando, a sua timidez. Você vai começar a identificar esses padrões negativos. Agora você vai criar um plano. Nesse plano, você vai desenhar o estilo de vida que você quer viver. Ou seja, praticamente você vai escrever o seu eu do futuro. Com isso você vai saber qual seria a vida perfeita que você quer viver e quais as características que você precisa ter para viver essa vida. Por exemplo, você vai colocar lá, vamos supor que você é uma pessoa que quer se tornar um comunicador, você quer criar conteúdo. Você vai colocar lá, bom, nesse meu eu do futuro, eu sou um comunicador bem desenrolado, bem articulado, eu articulo bem minhas ideias, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho sempre boas ideias, eu coloco boas ideias no mercado, as pessoas gostam do meu conteúdo, as pessoas são ajudadas pelo meu conteúdo, elas se sentem gratas pelo meu conteúdo, as pessoas assistem minhas palestras,
eu tô sempre colocando boas ideias no mercado, você vai colocar o teu do futuro. Qual que é o tipo de trabalho que você quer ter? Eu quero ter um trabalho no digital, eu quero ter um trabalho home office, eu não quero ficar preso a horários, eu não quero ficar tão preso a muitos compromissos, eu quero poder ter liberdade para praticar um esporte, eu quero poder tomar conta da minha rotina, poder fazer uma musculação, uma corrida, uma natação, um triatlon, seja lá o que for. Você vai colocar como seria essa vida perfeita, como seria o trabalho perfeito, como seria a rotina perfeita. Pronto. Então você já tem um diagnóstico do estilo de vida que você quer, da rotina e tudo mais. Agora você vai criar um plano para se tornar esse eu. Então você tem clareza do seu ponto A. Bom, hoje eu tô aqui, eu não tenho os resultados que eu quero, eu ainda não tô alcançando os patamares que eu quero, eu ainda não tô aonde eu quero estar. Mas eu sei aonde eu quero estar a partir de agora. E é importante que você saia do ruído, que você saia um pouco das redes sociais para você conseguir fazer isso, porque muitas vezes as redes sociais não permitem você fazer esse tipo de exercício e ter esse tipo de clareza. Porque toda hora é uma pessoa colocando uma ideia nova na sua cabeça: "Ó, você precisa gostar disso, você precisa gostar disso, disso, disso". Então tantos estímulos não deixa você com honestidade, com sinceridade, entender o que realmente você gosta, o que você não gosta. É muito comum você ficar trocando seus interesses conforme você fica consumindo muito conteúdo. Então é importante você fazer um detox das redes sociais para você ter clareza do que você realmente quer. Será que essas coisas que você está querendo hoje são coisas que você, na sua sinceridade, quer? Ou você está querendo porque essa semana você viu um influencer usando, porque você viu um cara começando a gostar de tal coisa e você está começando a gostar? Não, o que que você gosta? Qual esporte que você gosta? Qual é o tipo de adrenalina que você gosta? As coisas que você gosta? Você gosta realmente de relógios? Ou você só está gostando porque está todo mundo falando disso na internet? Você gosta realmente dessas roupas que você está querendo comprar ou você está querendo comprar porque, tá todo mundo usando? Enfim, você começa a limpar o ruído da sua vida. E a escrita expressiva, onde você expressa tudo isso, te ajuda a ter mais clareza sobre os seus gostos, as suas vontades. Beleza. E aí você vai criar esse plano. Pronto, é importante você ter isso, o diagnóstico de onde você está e de onde você quer chegar, tá. Com esse plano em mãos, você vai ter clareza sobre as habilidades que você precisa desenvolver. Por exemplo: "Ah, eu quero produzir conteúdo", tá, mas hoje talvez você não tenha tantas habilidades de comunicação assim, então você precisa desenvolver. Então o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar como desenvolver essas habilidades e criar um plano para praticar isso daí todos os dias. Beleza. E assim, para N, por exemplo, você quer liderar uma tribo, você quer liderar pessoas, tá, você precisa ter características de liderança. Então, se você não tem isso hoje, você precisa aprender. E esse plano ele vai te ajudar a criar as suas linhas de pesquisa. Então, a partir de hoje, você não vai estar mais vivendo no automático e você não vai estar mais no consumo passivo. Uma hora você está recebendo conteúdo sobre finanças, uma hora você está vendo um conteúdo que ensina a adestrar cachorro, uma hora você está vendo um conteúdo sobre, sei lá, criatividade, não importa. Não, você vai ter as suas linhas, você vai falar: "Tá, eu preciso estudar então sobre propósito, chamado, sobre criatividade, sobre processo de aprendizagem, sobre produtividade, sobre criação de conteúdo, sobre comunicação", você tem suas linhas. A partir de agora, você vai começar a selecionar os livros e os conteúdos que você vai consumir de acordo com essas linhas. E o seu trabalho daqui para frente é todo dia ir escrevendo e registrando as suas descobertas. Você vai entender o que que faz sentido para você, de tudo que você está consumindo agora de maneira intencional, direcionada, você vai entender tudo que faz sentido para você e tudo que fez diferença prática na sua vida. Inclusive, se você tem intenção de produzir conteúdo, essa é a maior fonte de conteúdo autoral e original que existe. Não é um conteúdo que você está buscando no mercado, que viralizou para você replicar, ou que você pediu para inteligência artificial, não. É um conteúdo que vai sair da sua vida prática, das suas experiências. Você vai pegar um livro, você vai pegar um livro interessante ali, você vai estar lendo, e aí tudo que você destacou, tudo que você gostou no livro ali, você vai começar a você vai começar a compartilhar os seus insights em torno daquele livro ali. E aí você tem um conteúdo autoral, você tem uma fonte de conteúdo infinita só que o principal, você não está ali para produzir conteúdo, você criou uma rotina que vai transformar a sua vida. E essa transformação da sua vida vai ser o seu registro público, basicamente. O seu conteúdo, vou reformular aqui, o seu conteúdo vai ser o registro público da sua transformação.
das coisas reais que estão gerando impacto e melhorias na sua vida, na sua mentalidade, na sua renovação mental. Com certeza, isso vai ajudar muitas pessoas e vai gerar conexão com muitas pessoas. Então, basicamente, nesse vídeo aqui eu te entreguei um manual de renovação da mente, que serve também se você quer produzir conteúdo de maneira autoral, se você quer ser mais original, se você quer aprender a articular mais ideias, tem um monte de ramificações aqui, né? Eu acho que desse vídeo dá até para eu tirar um monte de vídeos para produzir também. Isso me ajuda até no meu processo criativo. Inclusive, basicamente o que eu estou te ensinando aqui é o que eu estou fazendo nesse vídeo. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, se você quer explorar um pouco mais algum dos pontos que eu falei aqui, ou se alguma coisa te chamou a atenção, me deixa saber aqui nos comentários, tá certo? E a minha missão aqui é tirar você do automático e começar a juntar um grupo de pessoas que quer sair um pouco do ruído das redes sociais, do barulho e começar a construir coisas relevantes, começar a melhorar a sua vida e através disso construir coisas relevantes para ajudar outras pessoas, beleza? Então é isso aí. Tamo junto e a gente se vê nesse mundão digital.